Graça e paz a todos, irmãos, amém? Livro de Neemias, capítulo 9, verso 19, diz assim. Livro de Neemias, capítulo 9, verso 19 em diante. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus fazer com que nós prosperemos numa terra fértil, numa terra que mana leite e mel, é uma bênção, mas não um milagre. Porque Ele abençoou uma terra e a fez produzir. Mas Deus abençoar o seu povo, mais de 600 mil homens, durante 40 anos no deserto, e prover este povo de pão, de água, de cura, das enfermidades, das pestes, dos inimigos, dos adversários, do calor do dia, do frio da noite. Isso sim é um grande milagre. E nós não falamos de um milagre único e exclusivo, mas nós falamos de 40 anos, dia após dia, um milagre após o outro, Deus sustentando o seu povo. Eu quero dizer que Deus é quem sustenta a tua vida. Deus é quem sustenta a tua família. Deus é quem cura as tuas enfermidades, por causa do seu amor, por causa da sua grandeza e por causa da sua fidelidade para com o Senhor. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e orarmos ao Senhor, invocando a sua presença santa sobre este lugar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor Deus nos provê, e o Senhor provisiona tudo aquilo que nós necessitamos para a vida.
Obrigado porque não faltou direção ao seu povo, não faltou proteção, não faltou alimento, não faltou água, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não incharam, o Senhor renovou as forças dos teus filhos. Senhor, obrigado, porque quando voltarmos para os nossos lares, depois deste culto, nós teremos a plena certeza que iremos com o Senhor, que a tua presença irá adiante de nós, abrindo o caminho e abençoando nossas vidas e derramando bênção e paz. Mas a nossa bênção, Senhor, depende da nossa obediência. E para obedecermos a tua palavra, precisamos ouvi-la e guardá-la no nosso coração. E é por isso que entramos por essas portas, para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos a Ti, para apresentarmos nossas orações ao Senhor e também, ó Deus, aprendermos do Senhor e da Tua santa e bendita lei. Por isso, Deus, surpreenda este lugar com a Tua presença e encha este lugar da glória e da presença do Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja, o Teu povo e peço, Pai, surpreenda-nos com a Tua visitação nesta noite, em nome de Jesus, amém. Cumprimente a pessoa ao seu lado, com a paz do Senhor e com alegria no coração, louvemos ao nosso Deus. Assim como os nossos heróis e heroínas da fé tiveram prazer em adorar o Deus deles, que se revelou a eles. E eles, nós que estamos lendo o Velho Testamento, vemos Abraão erguendo altares ao Senhor e o adorando e levando o melhor, os servos do Senhor, para o Deus Altíssimo e Tremendo. Eu gostaria que eu e você, nesta noite, pudéssemos fazer uma declaração de adoração ao nosso Deus. O Deus que um dia te tirou das trevas, que um dia me tirou das trevas, me chamou pelo nome e me falou para ter um novo caminho, um caminho diferente com Ele. Então eu gostaria que hoje nós iniciássemos este período de louvor e adoração, dizendo ao Senhor: meu Deus amado, te adorar é o meu maior prazer, Senhor. Eu tenho uma alegria incrível em te adorar, em dizer que eu te amo, que eu te quero. Ó Deus, eu quero viver para o teu louvor, que todos os dias da minha vida sejam para o teu louvor. Amado Rei dos Reis, eu quero que a tua verdade esteja na minha vida de forma latente e que isso faça com que eu não me esqueça que o Senhor é o Deus que me tirou das trevas. Te adorar, Senhor, é o meu maior prazer. Aleluia. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor,
meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão de dizermos essa declaração maravilhosa ao Senhor, nós vamos dizer que queremos mais, muito mais. Vamos ler mais a Bíblia, vamos orarmos mais. Senhor, te quero em revelações, em visões. Ó Pai, fala comigo. Eu quero que o Senhor revela-te a mim. Aleluia. Com muita alegria, batendo palma. Você o quer na frente, o seu corpo. Eu te busco, Senhor, quero te encontrar. Te busco, te procuro ouvir. Silêncio. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas ao Rei Jesus, ao único que é digno e merecedor de todo o nosso louvor. Nós vamos dizer agora que a nossa bênção, a nossa mudança de vida,
a verdade, a liberdade, o caminho e a vida vem do céu. E esse refrão é muito fácil. E nós gostaríamos que todos cantassem que a bênção, o Senhor Jesus vem do céu, está trazendo aqui para você e para mim nesta hora. Anjos do Senhor percorrendo a igreja dele e trazendo bênçãos para você que vem do céu. Aleluia! Liberdade, santidade, alegria ao coração, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Novo jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 10 em diante, diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Fazei-me prova disso. Deus é fiel, queridos. Quando nós consagramos as nossas primícias ao Senhor, quando nós consagramos os nossos dízimos ao Senhor, Deus é fiel. Ele prometeu suprir as nossas necessidades, Ele prometeu abençoar o nosso rendimento, e Ele vai fazer isso por amor de nós e por amor à nossa causa. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, em Teu nome, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão tendo dificuldades financeiras, lutas, ó Deus, para pagarem as suas contas, os seus débitos. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Eu quero orar por aqueles, ó Deus, que estão à procura de um trabalho, de um emprego, que o Senhor abra as portas dos céus, que o Senhor abençoe as famílias desta igreja. O Senhor provisionou o maná que caiu do céu durante 40 anos, e o Senhor também há de prover cada uma das necessidades dos teus filhos. Por isso, Pai, recebe os dízimos, Senhor. Recebe as ofertas do teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
maravilhoso, Senhor. E é por isso que nós estamos na tua casa. É por isso que nós entramos neste santo lugar para bendizermos o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus poderoso, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, as ofertas dos teus filhos. E fala conosco, ó Pai, nesta hora, no meditar da tua palavra, Senhor. Exorta-nos em amor, edifica-nos na tua palavra, a fim de que possamos nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. A ti oramos, Pai, em teu nome, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Pode se assentar, queridos irmãos. Eu quero, nesse momento, conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Quero pedir que você permaneça em pé por um instante. Nós gostaríamos de entregar a você uma lembrança em nome da igreja. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Amém. Há uma senhora ali atrás, há uma outra mulher ali atrás. Que Deus as abençoe ricamente. Sejam bem-vindas em nosso meio. O desejo do nosso coração é abençoar a vida de vocês. Caso vocês queiram receber uma visita da igreja, um dos pastores, coloque o seu nome nesse encarte que você está recebendo dentro dessa sacolinha. E nós queremos ter uma grande alegria de visitá-las em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Pastor Jean Douglas estará trazendo a palavra do Senhor. Voltou de férias, animado, ungido pelo Senhor. Descansou da gente um pouco, né, pastor? Não, tô brincando. Glória a Deus, viu, pastor? Deus abençoe a sua vida. Pai, obrigado pelo teu filho. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor o trouxe em paz de volta a este lugar. Fala conosco, Senhor. Continue a derramar unção, este óleo fresco sobre a sua vida, Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Estive durante alguns dias de férias, longe, mas estamos de volta aqui. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de cultuar a Deus novamente e de podermos celebrar juntos ao Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa salvação, a quem nós temos dedicado a nossa vida, todo o nosso ser. Então, quando nós estamos juntos, isso renova a nossa alegria. E a comunhão é algo muito especial. É bom estar de volta, portanto. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler um verso no capítulo 17 e outro verso no capítulo 18. Gênesis capítulo 17 e depois Gênesis capítulo 18. Gostaria de conversar com os irmãos, de refletir com os irmãos sobre a responsabilidade e o cuidado com os filhos da aliança. Num primeiro momento parece complicado esse tema, né? Mas eu vou tentar, de alguma forma, explicar isso aos irmãos de um modo mais claro. A responsabilidade e o cuidado com os filhos da aliança. Gênesis capítulo 17, verso 7. Depois Gênesis capítulo 18, verso 19. A palavra de Deus diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Novamente, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Capítulo 18 de Gênesis, o verso 19. Apenas o 19. Porque eu o escolhi, escolheu a Abraão, o Senhor escolheu a Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Infelizmente, irmãos, há uma compreensão equivocada sobre o significado dos filhos da promessa ou da aliança no que concerne a sua permanência na aliança. Vamos primeiro tecer um rápido comentário sobre essa expressão, filho da promessa ou filho da aliança. Nós costumamos usar essa expressão para falar daqueles a quem Deus nos concede, os nossos filhos, as crianças que nascem em uma realidade, em uma família cristã, em uma realidade cristã, que são ensinadas nas Escrituras, na palavra, enfim, que são trazidas à igreja. E isso não é suficiente, é necessário levá-las a Cristo, mas que são trazidas à igreja, enfim, que essas que são criadas no meio cristão e que nós, como crentes, especialmente aqueles que são presbiterianos, portanto nós, cremos que estes são os filhos da aliança, são os filhos da promessa, dessa promessa que Deus faz ao longo das Escrituras, como aqui no versículo 7, do capítulo 17, quando Deus fala com Abraão, lhe dá um sinal, o sinal que Abraão dá, que Deus dá a Abraão, que a sua descendência pertenceria a ele, Deus, ao longo, no decurso das suas gerações, seria a circuncisão. E Deus diz, olha, eu estou fazendo isso, Abraão, como um sinal externo, para você saber que eu estou fazendo com vocês uma aliança interior, uma aliança no coração, de que você e a sua descendência, todos aqueles que descenderem de você, pertencerão a mim, eu lhes serei Deus. Essencialmente, a aliança seria a seguinte, para ser o teu Deus. A aliança, essencialmente, teria esse conteúdo, para ser o teu Deus. Quando nós falamos sobre os filhos da aliança e os filhos da promessa, portanto, muitas vezes nós achamos ou pensamos que isso acontece automaticamente. Há pessoas que pensam que o simples ato de batizarem seus filhos já lhes concede isenção de todas as demais responsabilidades que rodeiam isso. Isso não se dá automaticamente. Desconsiderar a responsabilidade e o cuidado que a família e a igreja têm com os filhos da promessa é, aos olhos de Deus, algo que o abomina. Algumas famílias e igrejas têm sido relapsas e negligentes nesse trabalho. Se por um lado, Deus estabelece por iniciativa própria uma aliança, por outro lado, Deus exige que nós tenhamos responsabilidades e cuidados com aqueles a quem Ele nos entrega para cuidarmos, que são os filhos da aliança ou os filhos da promessa. Perceba, no versículo 7, Deus estabelece aliança com Abraão e diz, eu serei o seu Deus, e serei o Deus da sua descendência. No decurso das gerações, saberão que eu fiz essa aliança contigo, e esta aliança vai traspassar, vai passar além simplesmente da sua vida e vai se estender às gerações futuras, Abraão. E toda a tua descendência saberá que eu sou o teu Deus e serei o Deus deles também. Isso é interessante, porque quando Jacó, lá em Gênesis 28, diz para Deus, Deus, se o Senhor for comigo, e se o Senhor me cuidar ao longo da minha jornada que eu tenho que fazer, dessa viagem, e se eu voltar em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Jacó está equivocado. Não é Jacó que estabelece os critérios para Deus ser-lhe Deus. É Deus que já estabeleceu esses critérios lá em Abraão. Porque Deus simplesmente, pela sua iniciativa e soberania, Ele diz, eu lhe serei por Deus e Deus da sua descendência. E Deus é soberano para fazer isso. Não há critérios que Jacó possa estabelecer.
E se você ler lá em Gênesis 28, Jacó de fato está equivocado, porque Deus já lhe havia dito, eu sou o teu Deus. Eu quem decidi isso. Mas, queridos, se existe uma aliança, existe também uma exigência. E a exigência de Deus é que Abraão pudesse ser para com a sua casa e família um arauto. Ele deveria ordenar a seus filhos, como diz o verso 19, capítulo 18, e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito. As promessas que Deus havia feito a Abraão, a aliança que Deus havia feito com Abraão por iniciativa própria, tinha uma cláusula. E a cláusula era, você vai ensinar a sua descendência os meus caminhos. E você vai ordená-los quanto ao temor do Senhor. Você não pode abrir mão disso, Abraão. Porque isso não vai acontecer automaticamente. Isso acontece sim, dentro de um status da graça, Deus vai nos auxiliando, nos ajudando, mas há uma responsabilidade e um cuidado que você precisa tomar, Abraão. Veja, ao longo das Escrituras nós vamos sendo instruídos a respeito disso. O mesmo Deus que diz que Ele faz uma aliança e derrama a sua bênção sobre a nossa descendência e posteridade, como Isaías 44, verso 3, Isaías capítulo 59, é o Deus que também diz, em Deuteronômio capítulo 6, você ensinará aos teus filhos andando pelo caminho, quando você se levantar, quando você se assentar, deitado, em pé, em qualquer lugar que você estiver, você estará ensinando os seus filhos, inculcando na mente e no coração deles essas palavras. No Salmo 78, esse mesmo Deus que diz, eu derramarei a minha bênção sobre a tua descendência, é o Deus que também diz no Salmo 78, aquilo que vocês viram e ouviram, vocês que são os pais, jamais deixarão isso escondido. Não ocultarão a seus filhos, mas vocês também passarão à vindoura geração. Ou seja, há uma responsabilidade, há um cuidado que Deus requer da família e da igreja. Exemplo, quando nós batizamos uma criança, há muitas pessoas que têm uma visão equivocada do batismo infantil que fazemos. Eu não estou pregando sobre batismo infantil aqui hoje, mas eu queria só te dar esse exemplo. Quando se batiza uma criança, meu irmão, existem alguns pressupostos, algo que está implícito no batismo infantil. Por exemplo, existem perguntas que são feitas aos pais. Aquilo não é apenas simbologia. Não é apenas um desencargo de consciência pastoral. Não, vamos fazer a pergunta para depois a gente se livrar. Lava as nossas mãos, a gente diz, não, eu fiz as perguntas. Nós perguntamos aos pais se eles estão, de fato, conscientes de que é a responsabilidade deles cuidar dos seus filhos, servir-lhes de exemplo, educar-lhes das Sagradas Escrituras, dar a eles o quanto possível instrução para que aprendam a ler as Sagradas Escrituras. Se eles lhes servirão de exemplo, de conduta no caminho do Senhor, lhes trarão a igreja, lhes farão perceber as responsabilidades implícitas do Evangelho de Cristo. Depois, nós nos tornamos para a igreja e perguntamos à igreja se a igreja assume a responsabilidade de servir de exemplo e conduta para que essa criança possa crescer observando os nossos atos, as nossas atitudes, e isso lhe servir de base, lhe servir de referência, de paradigma, para que eles permaneçam nos caminhos do Senhor. Não, meus queridos. Muitas vezes nós achamos que isso é apenas um símbolo. Não é. Naquele momento é uma cerimônia, mas a vida inteira essa responsabilidade deve ser tomada, porque são como votos que se faz num casamento. Esses são votos que se tomam quando se batiza uma criança. Isso é sério aos olhos de Deus. Porque se eu creio que Deus tem uma aliança comigo, com a minha casa e com os meus descendentes, eu também creio que Deus me incumbiu de uma responsabilidade de ensinar-lhes o caminho do Senhor. Irmãos, as crianças
são alvo do inferno. É fato. Você pode olhar para as Escrituras e você pode olhar para o contexto em que vivemos e você chegará a essa conclusão. Olhe para a palavra de Deus. Meu irmão, quando nós abrimos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 2, primeiro, quando Deus faz aliança com Abraão, uma aliança que às vezes nós achamos estranha, porque Deus manda Abraão circuncidar. O que é a circuncisão? Era uma cirurgia no órgão sexual masculino, o órgão reprodutor. Aí a gente diz assim, por que isso? Que coisa estranha. Órgão reprodutor exatamente porque Deus estava dizendo, a tua descendência já será santificada desde o ventre. Perceba. São sinais que Deus vai dando, que Deus vai mostrando. E veja, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos claramente que isso vai sendo tecido de maneira criteriosa por Deus. As crianças são alvo do inferno. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Não precisa abrir agora, abra depois. E leia para você perceber que, por exemplo, quando Deus suscita um homem para ser libertador de Israel, chamado Moisés, o diabo levanta o rei do Egito para matar todas as crianças, filhas das hebreias, dos hebreus. Moisés é salvo porque Deus o protege, o guarda. Quando Deus levanta Jesus, o diabo levanta Herodes para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. O que é isso? Porque Deus sabe que quando nós criamos os nossos filhos no temor do Senhor, nós não estamos deixando que o Evangelho pare em nós. Deus sabe que quando nós criamos os nossos filhos no temor do Senhor, o Evangelho vai continuar, o Evangelho vai permanecer. Não deixe que o Evangelho pare em você, querido, em nome de Jesus. As crianças são alvo do inferno. Sempre houve pedofilia. Mas nós estamos ouvindo cada vez mais relatos de crianças abusadas sexualmente. Isso marca. Isso gera destruição ainda em tenra idade. Vai crescendo, trazendo todos esses traumas. Sempre houve drogas. Eu venho de cidades pequenas. Minha família é de cidades pequenas. Eu estive em uma delas durante as férias agora. Cidade pequena, 15, 20 mil habitantes. Que alguns anos atrás não se ouvia falar em drogas. Havia, sim. Mas crianças, adolescentes na esquina, usando entorpecentes, usando drogas. Isso é comum? Eu não posso enxergar isso como algo comum. Eu só posso enxergar isso como o diabo olhando para as crianças e percebendo que ali ele pode produzir o seu reino para o futuro. Mas a igreja não olha para as crianças como a igreja do futuro. A igreja olha para as crianças como a igreja do presente. Elas fazem parte. Elas estão inseridas no corpo. Por isso nós a batizamos. Por isso nós entregamos a ceia às crianças, porque nós como igreja entendemos que elas fazem parte do corpo de Cristo hoje, agora. E nós temos responsabilidades e cuidados com elas. Irmãos, mas veja, as crianças também são alvo do céu. Deus está olhando para elas, eu tenho certeza. Existem pessoas assim que dizem assim, nós não podemos batizar crianças porque elas não creem. Aonde está escrito que elas não creem? Eu olho para a palavra e percebo na palavra que a Bíblia, Jesus diz que as crianças podem crer. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 6. Veja o que diz, Mateus capítulo 18, versículo 6. Então, segundo Jesus, essa visão racionalista que
muitas pessoas acham que é uma visão piedosa, não possui eco nas Escrituras. Mateus capítulo 18, versículo 6. A palavra de Deus diz: veja, Jesus está falando sobre o maior no reino dos céus. Versículo 2, ele chama uma criança, coloca no meio deles. É nesse contexto de receber uma criança, de usar a criança como ilustração viva do seu ensino, que Jesus diz isso aqui, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogada na profundeza do mar. Esses pequeninos que creem em mim. Existe um livro chamado Estágios da Fé. Nesse livro, o autor vai defendendo como a fé se desenvolve. Eu não sei se essa tese é a tese correta, que a fé se desenvolve. Nesse sentido. Mas ele diz que cada etapa da vida há uma experiência de fé. Irineu, no século II, ele disse algo interessante. Ele diz, olha, Jesus viveu da criança ao adulto, da experiência infantil à maturidade, para que cada criança, adolescente, jovem, adulto, possa se identificar com ele. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, Jesus teve uma experiência desde criança até a fase adulta, para que nós entendamos que cada criança e cada adulto pode ter a sua experiência com Jesus. Irmãos, nós precisamos levar a sério o cuidado e a responsabilidade que nós temos com os filhos da promessa, com os filhos da aliança. Posso te dizer mais uma coisa? Crianças podem ser cheias do Espírito Santo desde o ventre. Podem? É bíblico? Quem teve essa experiência nas Escrituras? João Batista foi cheio do Espírito Santo já do ventre. Do ventre. Mas às vezes nós tratamos as crianças como muitos as tratavam no tempo de Jesus. Os próprios discípulos. A Bíblia diz que alguns trouxeram as crianças até Jesus. E o que aconteceu? Os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças. Por quê? Porque podia incomodar. E Jesus fica indignado, diz as Escrituras, fica indignado com os discípulos e diz, deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as crianças. Deixem que elas venham. A Bíblia diz que Jesus as toma, Jesus impõe as mãos sobre elas. Elas não podem ter uma experiência com Jesus? Muito cedo? Desde o ventre. Queridos, eu poderia falar muitas coisas a respeito disso, mas eu queria deixar rapidamente com você 3 atitudes de responsabilidade e cuidado que a igreja precisa ter para com as crianças. A primeira delas, a família e a igreja. A família e a igreja e exatamente nesse grau de importância. A primeira atitude é a atitude de consagração. A gente precisa consagrar os nossos filhos a Deus. Precisamos entregá-los ao Senhor. Salmo 127. A herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. É a herança do Senhor. Nós precisamos devolvê-los a Deus. Eles não nos pertencem. É a mordomia dos filhos. Como fez Ana. Abra aí, por favor, em 1 Samuel capítulo 1. Porque esse texto é belíssimo. 1 Samuel capítulo 1. Olha o que fez Ana com o seu filho Samuel. A Bíblia diz que depois que ela pede ao Senhor um filho e Deus a concede, então ela
que durante a sua petição havia feito um voto a Deus de entregar o seu filho ao Senhor para lhe servir, para lhe ser sacerdote. Quando ela diz que daria por todos os dias da sua vida o seu filho ao Senhor, e ele seria um escolhido, um separado, sobre a sua cabeça não se passaria navalha. Quando nós vamos lá para o versículo 22, olha o que diz. Ana, porém, não subiu com Eucana, seu marido, para os sacrifícios anuais. E disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Olha que coisa. Eu vou levá-lo ao templo e entregarei lá ao sacerdote, e ele será apresentado perante o Senhor e vai ficar para sempre. Para sempre na presença de Deus. Essa é a ideia. Aí o texto continua, ok? Verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. O que é isso? Devolvido ao Senhor. Nós devolvemos aquilo que não nos pertence. Os filhos da promessa são de Deus, são herança do Senhor, vêm de Deus e precisam ser consagrados ao Senhor, precisam ser entregues ao Senhor. E nós somos responsáveis como família e como igreja de cuidar, de proteger as crianças, protegê-los. Meus irmãos, há um texto nos evangelhos que me chama a atenção, em Marcos capítulo 9. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele encontra um pai desesperado. O filho jovem, um jovem já, que era atormentado por um espírito. A Bíblia diz que era um espírito mudo, que o fazia sofrer demais, que o lançava no chão, ele tinha convulsões, espumava, rilhava os dentes. Era uma cena certamente feia de se ver. E Jesus, então, entabula uma conversa, passa então a conversar com aquele homem e lhe faz uma pergunta. Jesus pergunta para aquele homem o seguinte: desde quando esse rapaz tem isso? Você se lembra o que o homem responde para Jesus? Desde a infância. A sinceridade, a pureza, a inocência que as crianças têm não são suficientes para protegê-las desses dardos inflamados, dessas ingerências do mal. Nós, como igreja, nós, como pais, principalmente, somos responsáveis por protegê-las espiritualmente, como fazia Jó. A Bíblia diz que ele se levantava. Isso não retira a responsabilidade futura dos filhos, mas nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que Deus coloca hoje em nossas mãos. E a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de seus filhos, pedindo a Deus que lhes perdoasse caso houvesse cometido algum pecado. Segunda atitude é a atitude de provisão. Está aí, claro, inerente, que provisão aqui nos fala de que nós precisamos prover os nossos filhos com o suprimento das suas necessidades fundamentais. Material, obviamente, mas emocional. E espiritualmente somos provedores. Somos provedores dos filhos, somos provedores das crianças. Deixa eu lhe dizer, irmão, que muitas vezes não estamos provendo com responsabilidade e cuidado os nossos filhos, quando, por exemplo, nós permitimos que o nosso lar seja um lugar instável. A instabilidade no lar produz ansiedade, culpa, medo. Conflitos produz crianças ansiosas, culpadas, amedrontadas, ansiosas por ver sua segurança ameaçada, culpadas por temerem ser a causa do conflito, medo do abandono. Essa instabilidade no lar gera uma falta de provisão emocional, que é a responsabilidade.
dos pais. A ausência de diálogo, a ausência de presença, a ausência de limites de autoridade, de consciência de autoridade, faz com que as crianças se tornem pessoas que não estão sendo providas emocional e espiritualmente. Terceiro e último lugar, há uma responsabilidade sobre os pais de cuidado que é a correção. Eu estou passando rapidamente sobre esses pontos, mas é a correção. Eu falei sobre consagração, sobre provisão, estou falando sobre correção. A disciplina é indispensável se nós queremos formar cristãos e cidadãos de caráter. Vivemos um tempo em que a autoridade é confusa. A permissividade é patológica. Se no passado a autoridade recaía sobre os pais sem questionamento, produzindo perigo de que estes se tornassem severamente inflexíveis e rígidos a ponto de se tornarem tiranos, hoje o perigo é a tirania dos filhos. São eles que decidem e determinam os rumos. Eu me lembro de uma tira de jornal que eu li e nunca mais esqueci. Era mais ou menos assim, 1900 e alguma coisa. Os pais de frente do professor, com o filho. E aí, a pergunta que aparecia lá no balão era: que notas são essas? Olhando para o filho. E o filho todo acabrunhadinho ali. E os pais e o professor altivos. Aí 2000 e alguma coisa, 2013. A mesma notinha, a mesma situação, o mesmo balão. Que notas são essas? O filho altivo, os pais altivos e o professor bem acabrunhado. Assim. O que isso retrata? Retrata a alteração de valores que nós vivemos na sociedade, que não pode estar presente na nossa vida como família e como igreja. Me lembro de uma propaganda, por mais engraçada que isso pareça, isso retrata um pouco dessa alteração de valores. A criança empurrando o carrinho do supermercado e dizendo para a mãe ir pegando os produtos. Nós não podemos permitir que essa alteração de valores se faça presente. E para que isso aconteça, precisamos de que esse princípio, essa atitude da correção esteja presente. Há dois polos aqui que são, acho que extremos nesse caso. O primeiro polo é, quando nós falamos sobre correção, logo nos vem à mente violência. E não é isso. A Bíblia nunca, em momento nenhum, permite ou estimula a violência física ou emocional. Correção, na palavra de Deus, fala de disciplina. E disciplina, na palavra de Deus, é ato de amor, não é ato de violência. Leia Hebreus capítulo 12. O que é a disciplina? É um ato de amor. Deus disciplina a todos quanto ama. A violência é resultado do ódio. Mas a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 19, verso 18: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. No outro polo, a permissividade. Uma crescente indisciplina e falta de limites. E a palavra do Senhor diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Disciplina tem a ver com discipulado. Possuem a mesma raiz. Disciplina e discipulado possuem a mesma raiz. E nesse processo de treinamento, de educação, de transmissão de valores, os pais precisam ser pastores para seus filhos. A falta de disciplina é deixar a criança sob os seus próprios desejos. Meu irmão, como é que eu posso deixar o meu filho, o Giovanni de 2 anos, fazer aquilo que ele quer? Eu não dou 5 minutos para a gente ter um funeral.
Salmo 81, versículo 12. Deus trata o seu povo como filhos amados, mas num determinado momento ele percebe que a rebeldia é tanto que ele diz lá: eu deixarei eles seguirem na teimosia do seu coração, segundo os seus próprios caminhos. Como é que eu deixo? Como é que eu posso deixar? Deus é soberano, é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas eu não posso deixar seguir na teimosia do seu coração os seus próprios conselhos, porque Ele não vai saber fazer nada que presta. Certo ou errado? Não vai saber. Eu sou responsável por indicar-lhe o caminho e por estar com Ele no caminho. Irmãos, isso é muito sério. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer uma oração, mas isso é muito sério, irmãos. Isso é tão sério que nós tratamos de maneira banal, despretensiosa, muitas vezes esse assunto, mas esse assunto aos olhos de Deus é crucial, é questão espiritual. Estava lendo Levítico capítulo 20, verso 1 a 5. Aí eu li um comentário lá de um autor falando que aqueles versículos falavam sobre idolatria. Eu discordo. Eu vou falar o que os versículos dizem. Deus diz lá: todo homem que entregar o seu filho a Moloque será morto. E se vocês não tomarem uma atitude, Deus está dizendo lá em Levítico capítulo 20 isso, se vocês não tomarem uma atitude contra esse homem, eu voltarei o meu rosto contra ele. Isso é ou não é sério? Isso não fala sobre idolatria apenas. Porque se Deus quisesse falar apenas sobre idolatria nesses versos, Ele diria claramente: se vocês servirem aos deuses pagãos, acontecerá isso e isso. Mas Deus diz exatamente qual era o tipo de idolatria que faria com que ele se levantasse e se tornasse contra aquele homem. Ele diz: aquele que entregar os seus filhos a sacrifício a Moloque. Quem era Moloque? Um deus pagão que exigia o sacrifício de crianças. O que Deus está dizendo para nós isso? Está dizendo: olha, aquele que for irresponsável no cuidado das exigências que eu estabeleço para com aqueles que eu estou entregando em suas mãos, como filho da promessa e filho da aliança, eu serei contra ele. Israel viveu um momento, queridos, em que houve reis que entregaram seus próprios filhos a Moloque como sacrifício. Coisa terrível. E há um salmo, Salmo 106, depois você lê todo o salmo e encontra esse verso, que diz lá assim, que o povo de Israel entregou os seus filhos e as suas filhas a demônios. A demônios. Eu quero entregar o meu filho a Jesus e dizer: ele pertence, Senhor, a Ti. E o desafio hoje é para que nós entreguemos os nossos filhos, as crianças, os filhos da aliança e da promessa, que estão sob o nosso cuidado como família e como família de Deus, ao Senhor, dizendo: nós assumiremos a responsabilidade que temos para com eles em nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche os olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero Te agradecer, Pai, porque muitas vezes nós não levamos a sério, Senhor, palavras que o Senhor, ó Deus, trata com muita seriedade. O cuidado, Senhor, com as nossas crianças, o cuidado com os nossos filhos, com as nossas filhas. Pai, nós queremos agora, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que possa, ó Pai, em nome de Jesus, suscitar, despertar em nossa vida como família e como igreja, uma responsabilidade, um cuidado para com as crianças, tal, Senhor, que nós sejamos conhecidos, sejamos referência de uma igreja que cuida dos seus filhos. Pai, nós queremos profetizar isso sobre essa igreja em nome de Jesus.
Pai, nós queremos em nome de Jesus pedir que o Senhor dê essa unção sobre essa igreja. O cuidado para com os filhos da aliança, para com os filhos da promessa. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que todo ato despretensioso que como igreja às vezes nós temos tido, seja agora repreendido em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos essa obra maligna, Senhor, que muitas vezes gera na nossa mente, no nosso coração, que qualquer coisa para as crianças serve. Deus, nós queremos para os nossos filhos, nós queremos para as crianças desta igreja, Senhor, o melhor lugar para eles terem o seu culto, o seu ensino. Nós queremos para esta igreja e para as crianças dessa igreja, Senhor, o melhor ensino que o Senhor, ó Deus, nos conceder. Nós queremos ser excelentes nisso, em nome de Jesus. E nós clamamos ao Senhor agora, que derrame sobre nós unção para isso, poder para isso, autoridade para isso, bênção para isso. Senhor, nós sabemos que os nossos filhos, as crianças, ó Deus, estão na mira do inferno, mas nós queremos nesta noite, em nome de Jesus, pedir que a proteção do Senhor seja sobre eles, para a glória do Teu nome. Nós queremos ser, ó Deus, protetores, nós queremos ser fonte de vida, Senhor, nós queremos ser guardião, Senhor, do nosso filho, guardião da nossa filha, guardiã do nosso filho e da nossa filha. Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, que esta bênção esteja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo agora, Senhor, para louvor da Tua glória e para a glória do Teu santo e eterno nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém, que seja assim. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Amém. Obrigado, pastor, por esse desafio que nós ouvimos hoje como pais. Que Deus esteja guardando o nosso coração. Amém, queridos? Irmãos, nós tivemos uma semana de oração abençoada e Deus nos moveu a darmos continuidade a esta semana de oração. Se você não veio, você perdeu, mas ainda dá tempo. Nós voltaremos a estar nos encontrando às 7:30 da manhã para orarmos ao Senhor. Começamos na segunda-feira passada, hoje foi o último dia dessa campanha, domingo, mas nós continuaremos até o próximo domingo, às 7:30 da manhã, até às 8:30. Se você não puder vir, eu quero desafiar você a estar separando 1 hora por dia para orar. Seja da meia-noite a 1, seja das 6 às 7. Faça o teu horário. Eu ouvi o testemunho de alguns irmãos e irmãs que não puderam vir e orar em suas casas e foram também abençoados pelo Senhor. Nós queremos contar com a participação de vocês em nome de Jesus. Quero também lembrar os irmãos que a partir do dia 3 de fevereiro, o primeiro domingo do mês de fevereiro, o nosso culto terá um novo horário. O culto das 18h30 passará para as 19 horas. Então eu aguardo os irmãos no primeiro domingo de fevereiro às 19 horas. Amém, queridos? Nós vamos ter também o nosso encontro de carnaval do dia 9 ao dia 12 de fevereiro. Querido, nós teremos um encontro extremamente facilitado. O valor é de apenas R$ 45,00 por adulto e crianças de 8 a 12 anos, R$ 30,00 e de 0 a 7 será isento. Nós contamos com a participação de vocês. Estaremos falando sobre impactos, nós estaremos falando sobre o livro de Atos e logo após o encontro de carnaval nós estaremos estudando todo o livro de Atos nas quintas-feiras. Então é importante que você esteja presente nesse encontro. E a partir do momento do carnaval nós estaremos nos reunindo toda quinta-feira no culto para cultuarmos ao Senhor e estudarmos juntos como igreja o livro de Atos. Amém, irmãos? No próximo domingo nós teremos assembleia extraordinária para a eleição de oficiais, para a eleição de diáconos e diaconisas. Eu quero contar com a participação dos irmãos. Lembrem-se, é obrigação de todo membro professo dessa igreja comparecer às assembleias. Por isso, eu quero contar com a participação de vocês. Está marcado no editorial, no boletim, que será no culto das 19 horas, mas
nós estaremos realizando nos 2 cultos. Nós teremos um culto um pouquinho mais encurtado, a fim de que nós possamos realizar a assembleia, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite. Eu espero a participação de vocês. Irmãos, será breve, apenas 15 minutinhos no máximo, nós estaremos elegendo os oficiais, se Deus assim nos permitir. Amém, queridos? Eu conto com a participação dos irmãos em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Valdir, que vem aqui à frente, esteja orando, encerrando o nosso culto. E eu quero também dar o último aviso. Irmãos, nós estamos já no início das atividades com o Ministério de Família. Então eu quero desafiar você a fazer a tua inscrição para um dos cursos do Ministério de Família. Talvez você já esteja há muito tempo aqui na igreja, e talvez você já tenha feito ou não tenha feito ainda, mas eu quero dizer que nós, no Ministério de Família, precisamos de você. Precisamos de casais para ministrarem um curso Casados para Sempre. Precisamos de casais para ministrarem um curso Educação de Filhos, Finanças, Negócios à Luz da Bíblia, curso CRAU. Nós precisamos de vocês. E eu quero desafiar você a fazer a sua inscrição. Hoje, cerca de 60% das pessoas que frequentam os cursos do Ministério de Família não são membros da nossa igreja. Então nós precisamos, fortalecermos esse ministério para a expansão do reino de Deus. Amém, queridos? A mesa diaconal, o Ministério de Diaconia está lá no final da igreja, com a sua mesinha, para que você faça a sua inscrição ainda hoje. Desafiamos você a fazer a tua inscrição para o encontro de carnaval. Amém, queridos? Só para frisar aqui na inscrição, na ficha de inscrição, tem individual e para família. E tem 2 opções, acampante ou impacto. Nós temos um desafio de sair nas noites de carnaval com uma equipe. E você que se sente desafiado também a fazer desse tempo de carnaval um tempo de missões, aqui na cidade mesmo, nós queremos que você, quando fizer a inscrição, coloque lá, impacto. Quer dizer que você vai participar durante o acampamento de um treinamento para nós sairmos durante as noites. Eu, a missionária Claudinha, estaremos com uma equipe também que estará vindo de fora nos ajudar com esse trabalho para a gente sair na rua trazendo impacto não só lá dentro do Colégio Água Viva, mas também aonde nós passamos falando de Jesus. Se você também depois ver no boletim, agora na próxima sexta nós temos o encontro das células de pré-adolescentes, de adolescentes e de jovens no Colégio Água Viva. E ontem nós tivemos um culto aqui, recebemos uma banda dos filhos do Massal, a Storge 2. Foi um tempo muito especial. Nós queremos desafiar os jovens que vêm apenas aos domingos para estar conosco também nos sábados, nas células. Tem sido um tempo muito importante, muito especial. Vamos colocar em pé, nós vamos dar as nossas mãos, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, nós vamos orar, interceder uns pelos outros nesse momento, vamos clamar, vamos pedir a graça, a misericórdia do Senhor nesse lugar. Sobre essa semana, talvez você tenha desafios durante essa semana, viagens, lutas. Nós temos pedidos de oração também, que Deus venha consolar a família da Tatiane Messias, que perdeu seu pai nesse final de semana. Pessoas que estão no hospital. Nós temos orado pelo Pedro, que está lá no hospital, já reagindo de novo, né, João Marcelo? Glória a Deus por isso. Também pela Maria Luísa, o Tércio que está já em recuperação. Então vamos orar, vamos interceder. Queria agora ouvir a sua voz nesse momento. Abra a sua boca e ore mesmo. Peça a bênção do Senhor sobre essa semana, em nome de Jesus. Mas eu te adorar, Senhor. Te adorar. Beleza? Já vai fazendo aí.
Pai, ouve o nosso clamor, ouve a tua igreja, nesse momento que ora, que busca a tua face, que invoca, ó Pai, o sangue de Jesus, que tem poder sobre toda e qualquer situação. Pai, nós colocamos, mais uma vez, aquelas famílias, naquela cidade de Santa Maria, ó Deus, consola, conforta, traz, ó Pai, o teu poder sobre aquele lugar, que as pessoas estejam abertas ao ouvirem a tua voz, a tua palavra. Pai, nós pedimos também por uma jovem em Assis, que estava tentando suicídio, está internada, precisando de recuperação. Pai, nós colocamos a vida do Pedro, da Maria Luísa, do Serjão, ó Pai, vidas que precisam do teu cuidado. Obrigado pela recuperação de pessoas que o Senhor já tem levantado com a tua mão, com o teu poder. Pai, nós colocamos agora aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja, ó Pai, colocando diante dessas pessoas oportunidades durante essa semana, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles que estão aflitos, abençoa aqueles que estão, ó Pai, vivendo dias difíceis, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, ó Pai, a paz que só encontramos em Ti, ó Deus. E abençoa cada atitude que vamos tomar, ó Deus. Se for decisões importantes que serão tomadas, as viagens de filhos do Senhor que estarão durante essa semana fazendo a trabalho, a passeio. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que seja a Tua boa mão conosco, ó Pai, cuidando, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor, que o amor de Deus, que a bênção, a comunhão, as consolações e o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, nós vamos na paz do Senhor.